Microsoft Students to Business. Eu sou Luciano Reis e essa aula é sobre bancos de dados. Aqui nós vamos aprender os conceitos acadêmicos que dão suporte à linguagem SQL. Nós não vamos aprender sobre gerenciamento de usuários ou configurações de rede. Então nós vamos ter conceituar todos os elementos de um banco de dados, vamos aprender o modelo, entidade e relacionamento, um pouco de álgebra relacional e modelo relacional, que são os fundamentos da linguagem SQL, e, finalmente, a linguagem SQL propriamente dita e suas variações. Vamos conhecer um pouco do SQL Server da Microsoft e como integrar esse banco de dados com linguagem de programação utilizando o ADO.NET. Em primeiro lugar, nós temos que entender que um banco de dados é um repositório de informações. Grosseiramente, nós podemos associar a uma tabela, uma lista, por exemplo, uma lista de endereços, onde você tem características de cada um dos elementos dessa lista. Para isso, nós precisamos usar um sistema gerenciador de banco de dados. Sistemas gerenciadores de bancos de dados hoje nós temos em 4 modelos diferentes: hierárquico, relacional, o orientado a objetos e o híbrido relacional orientado a objetos. Para efeitos desse curso, nós vamos focar nos bancos relacionais. O modelo entidade-relacionamento fundamenta os conceitos de bancos de dados. Pelas suas características, ele tem que ser completo, tem que ser o mais enxuto possível, tem que ser correto, tem que ser flexível e tem que expressar o objetivo do banco de dados. Se a gente atingir todas essas 5 características, nós teremos um banco de dados eficiente. Então, a gente começa pelas fases desse projeto. A primeira fase é o usuário, que ele traz o problema. A fala do usuário ela é ambígua, imprecisa. Ela necessita que um engenheiro ou um especialista transforme isso num modelo mais preciso. E esse processo nós chamamos de elicitação de requisitos. Para daí, então, fazer a modelagem conceitual, de onde vai se originar um modelo lógico e um modelo físico. O modelo físico é o que vai formar o banco de dados propriamente dito. Ele tem os 3 elementos básicos: a entidade, o relacionamento e o atributo. Uma entidade tipo, ela na verdade é o conceito do que é o elemento. Para se entender com facilidade, vamos entender como uma entidade tipo pessoa, por exemplo. Ela é composta por pessoa, telefone, endereço. Vamos pensar num modelo de endereços e telefones que fica bem simples a gente esquematizar. Uma entidade ou uma instância é cada elemento desse banco de dados. Então, utilizando o nosso exemplo, a entidade seria uma pessoa com todos os seus dados. Uma pessoa com nome, endereço, telefone. E o relacionamento tipo, ele é o conjunto de associações entre esses elementos. Porque os atributos eles podem ter variações. Por exemplo, o nome ele é um atributo simples. Já o endereço ele é um atributo composto, porque ele se divide no nome do logrador, o tipo do logrador, o número da residência. E esses atributos eles também podem ser monovalorados ou multivalorados, como por exemplo, usando o nosso exemplo da pessoa, uma pessoa pode ter vários telefones. O nosso modelo tem que ter a restrição de integridade. Para isso, para manter a unicidade da entidade, nós utilizamos uma chave primária.
abreviada por PK, do inglês Primary Key. E o que seria essa unicidade da entidade? É a gente garantir que a forma como nós vamos nos referenciar se refere exclusivamente àquela entidade. No exemplo do nosso banco de dados de endereços, nós poderíamos utilizar, por exemplo, o CPF como primary key. Então, sempre que nós apontarmos para aquele CPF, nós vamos ter a garantia que aquela entidade se refere a uma entidade bem formada. A cardinalidade, ela diz respeito a como os relacionamentos são interligados. Por exemplo, se nós temos em uma relação apenas os nomes dessas pessoas e numa outra relação os endereços dessa pessoa, nós vamos ter uma cardinalidade do tipo 1 para 1, na qual uma entidade da tabela pessoas vai se relacionar a uma entidade da tabela endereços. No caso do telefone, por exemplo, que uma pessoa pode ter mais de um telefone, nós vamos ter uma cardinalidade 1 para N, no qual uma pessoa poderá ter N telefones na outra tabela. A cardinalidade N para N, ela já diz respeito a uma tabela mais complexa, onde vários elementos de uma tabela podem se relacionar a vários elementos de uma outra relação. A nível dessa cardinalidade, nós temos o número de ocorrências que pode gerar um relacionamento. Por exemplo, uma pessoa pode ter no máximo 5 telefones. Então, a gente vai controlar esse número de repetições. E a condição do relacionamento. Basicamente, para que haja um telefone, tem que ter uma pessoa. Então, a gente restringe isso a nível de conceito. Para garantir que as relações vão se comportar perfeitamente, Code criou umas técnicas chamadas de normalização. A normalização garante que os bancos vão ser íntegros e vão ser pouco, digamos assim, vai aumentar a eficiência dessas tabelas dentro de um banco de dados. E para isso se criaram as regras formais de normalização. Por exemplo, a primeira regra formal se refere à primary key, que ela tem que ser a mãe dessa relação. Cada entidade tem que ter a sua primary key bem formada. Na segunda regra formal, nós entendemos que as entidades elas têm que depender somente dessa primary key. Numa terceira norma formal, nós vamos pensar, por exemplo, num banco de nomes e telefones, como nós estávamos colocando anteriormente. Nós vamos ter uma primary key numa primeira relação, e na segunda relação de telefones, nós teremos a união através dessa primary key e somente por ela. Nós vamos partir então para a álgebra relacional, que é onde nós vamos ter os conceitos quase que matemáticos do conceito relacional. A álgebra relacional está aí no slide, ela é a parte manipulativa do modelo relacional, ela é bem inspirada na teoria de conjuntos, e nós vamos ver um pouco disso agora. Primeiro, as operações da álgebra relacional. A operação de projeção é a que seleciona quais os atributos da relação serão exibidos. Por exemplo, vamos pensar numa relação de pessoas e telefones, que nós temos os atributos nome, endereço, telefone, bairro, e nós queremos ter como resposta nome e bairro daquela pessoa. Então, nós vamos ter uma projeção nome, bairro de pessoas. Nesse exemplo que está no slide, nós temos uma projeção A e B da relação R. Uma característica interessante é que o resultado de uma projeção ele é sempre exclusivo. Então, por exemplo, se nós vamos ter como resposta tuplas
que tenham nomes e bairros iguais, a resposta vai ser apenas um nome e um bairro igual. A seleção é a característica de selecionar essas tuplas e ela vai impor uma condição. Então, por exemplo, repetindo o exemplo anterior, nós teríamos uma relação de nomes e bairros nas quais nós queremos somente de um bairro específico. Então, nós vamos ter a operação de seleção daquela relação em cima de um bairro específico. E a forma de expressar isso é uma forma matemática. Então, nós teríamos ali seleção de relação e a condição nós vamos colocar, por exemplo, bairro igual a Barra da Tijuca. E existem conectores lógicos para montar essa condição. Conectores do tipo e, ou e não. Por exemplo, nós queremos uma operação de projeção onde bairro igual a Barra da Tijuca e sexo igual a masculino. Aí estão os exemplos de projeção e seleção. Os exemplos estão bem claros e eles contemplam exatamente o que foi falado. Outra operação da álgebra relacional é a união, onde nós vamos unir os resultados de duas respostas de relação. E existem algumas regras. Por exemplo, como essa resposta vai ser em forma de uma tabela, então as colunas dessa tabela têm que seguir as mesmas características. No exemplo do slide, está relatado uma forma que daria erro se nós tentássemos unir a relação 1 e 2 diretamente. Da mesma forma, a união das relações 1 e 3 retornaria um erro, mas nós unirmos a relação 1 com a projeção das colunas D e E da relação 3, nós temos uma resposta satisfatória. A interseção de relações, onde nós vamos unir duas relações e retornar somente as tuplas cujo conteúdo seja uma operação de interseção, como na operação de conjuntos mesmo. Tem um exemplo bem prático aí no slide. Já na operação de diferença, nós vamos retornar a nossa relação resultante, ela vai ser as tuplas da relação 1 que não existam na relação 2. Seguem as mesmas regras das operações de união, por exemplo. Finalmente, o produto cartesiano. O produto cartesiano, onde nós temos a relação de todas as tuplas da primeira relação com a segunda relação. Por que eu coloquei ele no slide que numa condição normal o produto cartesiano ele é o pesadelo do programador? Porque se ele esquecer de filtrar bem a união a forma como as relações vão se interligar, ele pode gerar um produto cartesiano, o que pode ser um desastre. Você imagina uma relação que tenha milhões de elementos em uma das relações, com milhões de elementos da segunda relação, a relação resultante vai ter o resultado de uma vezes o resultado de outra. A notação para se escrever é essa que está expressa aí no slide. A junção natural. A junção é como nós vamos unir essas duas relações. No nosso exemplo de pessoas e telefones, nós teremos uma relação com as pessoas, nomes das pessoas. Outra relação com os seus telefones. Como é que a gente une essas duas relações? Lembrando que nós temos o código lá na tabela pessoa, que é a primary key, que vai ser uma foreign key na segunda relação, uma chave estrangeira. Então, através dela, nós vamos ter uma união, uma junção das duas relações. As junções elas podem ser naturais, como eu coloquei anteriormente, ou externas. E a junção externa, a característica dela é que ela não depende que haja uma interseção entre as duas relações. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa que não tenha telefone, nós vamos fazer uma junção externa à esquerda,
que a primeira relação comanda e não depende de elementos na segunda relação. O processo oposto acontece com a junção externa direita, e numa junção externa total, nenhuma das relações depende uma da outra. Nós vamos ter como resposta todos os elementos das duas relações. Nós temos ainda as funções de agregação dentro da álgebra relacional, que dão respostas escalares, ou seja, um único resultado e não uma relação. Por exemplo, o máximo da relação R atributo, como está colocado ali. Vai pegar o valor máximo, a resposta vai ser o valor máximo daquele atributo dentro da relação. Por exemplo, uma relação de salários. Se nós colocarmos ali máximo salário da relação salários, o resultado vai ser o salário mais alto. Igualmente para mínimo, average, AVG ali é média aritmética, sum é soma e count é a contagem de elementos. Então, se nós quisermos saber quantos elementos tem uma relação, a gente vai ter o count daquela relação. Aí estão alguns exemplos das funções de agregação funcionando. Então, o aluno que quer entender melhor esse funcionamento, ele dá uma lida nessas funções aí que está tudo bem claro e bem prático. As funções de agrupamento, elas são bem interessantes, que elas nos retornam relações com resultados sumarizados. Por exemplo, quantas pessoas eu tenho em cada bairro. Então, eu vou ter um agrupamento por bairro. Uma regra importante é, ao se montar uma relação dessas, eu tenho que ter o atributo que está sendo colocado em questão e o contador ou a função de agregação referente àquele atributo. Nós não podemos usar outros atributos porque vai dar erro, conforme eu coloquei nos exemplos ali abaixo. Aí nós temos um exemplo de agrupamento. E fora isso nós temos a álgebra relacional estendida, que, por exemplo, nós podemos, no momento da projeção, nós podemos colocar atributos agregados, por exemplo, no endereço, onde nós temos o tipo do logradouro, o nome do logradouro e o número daquele logradouro dentro da rua. Nós podemos unir todos esses elementos, como está colocado ali nesse exemplo, project A mais B. Digamos que o A seja o tipo do logradouro e o B o nome do logradouro. Então, a resposta disso vai ser um único atributo com os dois atributos unidos. Lógico que no mundo real nós teríamos que colocar A mais espaço mais B, porque senão a resposta vai ser tudo colado. E nós podemos colocar também valores fixos. Por exemplo, aquele 20 ali foi colocado como exemplo que que a resposta vai ter aquele número 20 fixo ali, independente de qualquer cálculo ou qualquer tipo de retorno dessa relação. Aí estão alguns exemplos de tudo que falamos. São apenas 5 exemplos que resumem bem todos os conceitos da álgebra relacional. Continuando nossa série sobre o banco de dados, nós vamos falar hoje sobre o modelo relacional. Ele implementa o modelo entidade de relacionamento que estudamos no tópico anterior. Ele tem seu próprio modelo de esquema da relação, apresentado aí no slide. Lembrando que aqui a instância é um conjunto de registros, lembrando que registro é uma tupla de uma relação. Essa é a notação de como nós escrevemos a instância de uma relação no modelo relacional. A paridade da relação é um outro conceito, lembrando que nós estamos aqui conceituando. Tá?
A paridade, nós vamos ter a quantidade de campos daquele esquema, e a quantidade na cardinalidade nós temos a quantidade de registros de uma determinada instância. Um banco de dados relacional, lembrando, ele nada mais é que um conjunto de relações essas estudadas no tópico anterior. E um esquema de banco de dados relacional é um conjunto de esquemas e suas relações. O modelo relacional ele impõe restrições de integridade, de domínio e de chave, exatamente para manter a integridade que foi proposta pelo modelo entidade-relacionamento. Observe que essa questão das chaves estrangeiras, que nós comentamos antes, que é onde a primary key ela é quem coordena realmente as relações. Um exemplo bom aí de uma restrição de chave estrangeira, na primeira tabela, ID é a primary key. O modelo relacional ele também implementa as operações sobre relações. E esse conceito de divisão ele é uma coisa interessante, que imagina que nós fizemos uma relação resultado de uma seleção, uma projeção, a relação já está montada. Então, a partir dela, nós podemos criar uma visão, que é como se fosse uma nova relação, porém ela é dinâmica. Ela não fica gravada fisicamente em um banco de dados, mas ela já contempla toda aquela operação de seleção e projeção. Agora, algumas considerações práticas, que ele realmente, o modelo ele é importante porque ele permite a implementação do modelo objeto relacional. A linguagem utilizada é a linguagem SQL, em seus inúmeros sistemas de bancos de dados. Nós vamos abordar aqui sobre o uso do Microsoft Access e o Microsoft SQL Server. Os exemplos aqui apresentados são compatíveis, tanto com SQL Server quanto Access, mas eventualmente são compatíveis com outros bancos de dados. Dando continuidade à nossa série sobre SQL, agora nós finalmente chegamos na linguagem SQL propriamente dita. SQL, como muitos devem saber, é a sigla de Structured Query Language, e a sigla em inglês, ao contrário do que muitos pensam, não se fala SQL, mas se fala SQL. É uma linguagem padrão para se operar bancos de dados relacionais. Tem duas grandes divisões, DDL e DML, que é a Data Definition Language e a Data Manipulation Language. Os comandos DDL são usados para se trabalhar com as estruturas das tabelas propriamente dito, enquanto os comandos DML são usados para se fazer alterações e consultas nos bancos de dados. Os comandos mais utilizados pelos programas durante o cotidiano são os comandos DML, enquanto os comandos DDL normalmente são mais utilizados pelos DBAs para construírem as estruturas. Algumas características são que a linguagem SQL ela retorna tuplas repetidas, ao contrário do conceito básico da álgebra relacional. Os comandos são English-like, ou seja, são parecidos com a língua inglesa. Aceita letras minúsculas e minúsculas, quebras de linhas. E a nível de linguagem, ela se caracteriza por ser uma linguagem não procedural. Os domínios padrões, quando a gente fala em domínio, a gente fala nos tipos das propriedades, propriamente dito, e os padrões SQL 92 definem, 92 e 99 definem o que nós temos atualmente, sendo que o banco de dados SQL Server da Microsoft contempla outros tipos bem mais abrangentes. Então, exemplos de comandos DDL. O mais básico de todos
é o comando createTable. Eu recomendo que, se você tiver acesso a um SQL Server, que vá acompanhando esses exercícios, que aqui tem um passo a passo para se construir o seu primeiro banco de dados. No caso, eu dei um comando createTable aí, que cria duas tabelas, as características estão inseridas aí, a tabela pessoas e a tabela telefones. Outros comandos de DDL dizem respeito a eliminar tabelas, seria o comando dropTable, mas há uma quantidade bem grande de comandos DDL. Então eu coloquei esse link aí na tela, que lista todos os comandos DDL, mas como não fazem parte do nosso foco nesse momento, recomendo a quem quiser aprender mais comandos DDL que acesse esse link. Vamos agora aos comandos DML, que é onde nós vamos dar continuidade às nossas aulas. O primeiro deles é o comando insert. Ele insere entidades dentro da relação. Vindo para um modelo relacional, ele insere linhas dentro das tabelas. A sintaxe acima é a sintaxe padrão do comando insert, porém o SQL Server admite a sintaxe que eu coloquei abaixo, ou seja, dentro de um único comando insert, você inserir vários registros ao mesmo tempo. Ainda tem um outro modelo de insert, que é através de um select para importar dados de uma tabela. Falando em select, olha ele aí. O comando select ele é o que nós mais utilizamos na nossa vida de trabalho com bancos de dados. E ele que extrai os resultados das relações. Coloquei uma sintaxe básica aí, ele realmente separa, o básico dele é o comando select, que é o comando propriamente dito. A cláusula from vai definir de qual relação nós estamos consultando, e a cláusula where, que é opcional, ela define as condições dessas consultas. Voltando lá para o modelo entidade de relacionamento, o where é a nossa seleção, ele vai definir quais serão as tuplas resultantes, e o from especifica a relação de consulta propriamente dita. Um exemplo de comando SQL, o primeiro exemplo acima, por questões de performance, não é recomendado utilizar, mas ele retorna todas as propriedades de uma tabela, e no exemplo da tabela que nós inserimos anteriormente, tem esse resultado. E o modelo recomendado é que você, dentro do comando select, especifique as colunas que serão apresentadas, o que seria a definição da projeção no modelo entidade de relacionamento. Agora vamos começar a avançar dentro da linguagem SQL, que é fazendo as junções entre relações, ou as junções entre tabelas. A sintaxe que eu coloquei abaixo ela é uma sintaxe compatível com vários bancos de dados, mas a recomendável para se usar no SQL Server ou no Access também, são esse modelo de join, onde nós temos inner join, left join e right join. Olha um exemplo prático aí no qual a gente une as duas tabelas, a tabela pessoas e a tabela telefones. A cláusula where ela vai definir a condição da nossa consulta. E é ela que vai... Ela é semelhante à operação de seleção lá da modelo entidade de relacionamento. Aí tem um exemplo. Nós fizemos exatamente a mesma consulta anterior, mas nós só queremos ver as pessoas do sexo masculino. Observa a cláusula where ali embaixo, sexo igual a M. A cláusula like. Observa que nesse modelo anterior nós colocamos sexo igual a M. O igual está sendo o operador aí da condição. A cláusula like ela é um operador de condição mais abrangente do que simplesmente o igual. Ela aceita coringas. Então aí tem um exemplo da utilização dela.
Observe que nós pegamos todas as pessoas que possuem da, a palavrinha da no meio do nome. Do jeito que está aí, nós poderíamos, se colocássemos, por exemplo, apenas 1%, depois, se colocasse, por exemplo, like, nome like Jo percente, viriam todas as pessoas que começam com Jo. E se colocasse, por exemplo, like percente ma, todas as pessoas que terminam com ma. A cláusula like ela é bem versátil para as consultas. As funções de agregação. Lembrando que se você aprendeu bem lá no conceito da entidade, do modelo de entidade de relacionamento, aí é apenas a forma de implementar dentro da linguagem SQL. Olha um exemplo prático aí. O agrupamento, também seguindo lá o mesmo modelo de entidade de relacionamento. Aqui nós temos o comando que vai agrupar as nossas consultas. Esse é um exemplo prático, bem simples e rápido. Além disso, nós temos a ordenação. Depois de feita a nossa consulta, nós temos como definir a ordem. Nesse exemplo aí, repeti a consulta feita anteriormente, mas agora eu botei por ordem de nome. Lembrando que poderia ser qualquer ordem. Se colocar o sufixo desk depois de nome, DSC, nós vamos ter em ordem descendente. Aí um resumo da ordem como acontecem os processamentos dentro de um comando select. O comando select ele é muito poderoso e a minha recomendação é que você estude todas as formas de utilizá-lo. Vamos falar um pouco agora sobre subconsultas. Nós já aprendemos que o comando select ele é para fazer as consultas ao banco de dados, mas ele permite que se faça subconsultas dentro dele. Observem, por exemplo, esse exemplo dado aí. Eu fiz um select from, só que no lugar de especificar uma relação, uma tabela propriamente dito, eu estou fazendo uma pesquisa em cima do resultado de uma select anterior. Aí um outro modelo de fazer subconsulta, observando que, nesse caso, nós temos que garantir que a subconsulta vai retornar apenas um resultado. Esse modelo não funciona caso a subconsulta ela tenha mais de um resultado. O comando in ele é muito interessante, essa cláusula in, que ela define uma subconsulta, não tem um exemplo melhor aí, mas, por exemplo, nós podemos ter uma select que retorna várias linhas e nós não queremos, por exemplo, que essas linhas apareçam no resultado de uma outra query. Então, nós vamos usar esse in no sentido de where, not, in e aquela select aparecendo ali depois. Aí uns comandos mais avançados, como o comando between. Temos outros comandos da DML que fazem alterações no banco de dados, como no primeiro que nós aprendemos foi o insert, que vai inserir as linhas. O delete ele trabalha muito semelhantemente ao select, porque ele tem uma condição. Então, para se excluir linhas de uma tabela, a gente simplesmente bota lá delete from, nome da tabela, where, a condição. Muito cuidado nesse momento, que se você esquecer a condição, ou se essa condição ela não for muito bem explicitada, você pode apagar todas as linhas da tabela. Dentro desse delete aqui, tem um exemplo utilizando aquela cláusula in que eu havia mencionado anteriormente.
Observa que aqui nós vamos apagar todas as linhas da tabela pessoa cujo código esteja inserido no resultado daquela subconsulta ali dentro. O comando update ele faz alterações dos dados dentro de uma tabela e a mesma observação para o delete ela tem que ser muito bem observada aí. Muito cuidado com a cláusula where, porque senão você pode comprometer a estrutura de uma tabela inteira. O comando union ele vai fazer a união de duas relações e segue exatamente as mesmas regras lá da álgebra relacional, que eu repito aqui para o caso de você ter esquecido. E aqui o comando que cria as views. Nós comentamos sobre views lá na álgebra relacional e agora aqui a implementação dela. Observa que nós criamos uma view aí chamada lista. E o resultado dessa view ela é o quê? Ela é um select que integra duas tabelas. Nós temos ali from pessoas, left join, a tabela telefones. Uma vez montada essa view, nós podemos fazer select sobre a view. Observa ali select, asterisco, from lista, retorna todos os resultados da view. Nessa view, por exemplo, nós podemos fazer assim, select, asterisco, from lista, order by nome, e viria ordenado por nome. Ou where sexo igual a F, e só viria quem tem sexo feminino. Ou seja, a view ela já condensa, ela compacta dentro dela todas as operações de interseção das tabelas. Um conceito muito importante dentro de bancos de dados é o conceito de transação. Digamos, por exemplo, uma operação na qual você tenha mais de uma operação relacionada. Por exemplo, uma operação um exemplo prático aí, onde você debita valor de uma conta e credita na outra. Digamos que falte energia ou que por alguma intempérie da natureza o banco de dados seja interrompido no meio dessa operação. Ele ficaria inconsistente. Então nós temos que colocar tudo isso dentro de transações. Qual é a característica da transação? Se ela não for executada em sua integridade, ela também é totalmente revertida. Então não tem o perigo do banco de dados não perder a sua integridade. Aí está um exemplo de transação. Nós iniciamos com o comando begin transaction e encerra com o comando commit transaction. Ou seja, tem dois comandos update ali. Ele executa o primeiro. Caso aconteça alguma coisa entre a execução do primeiro e o segundo, o primeiro é desfeito. Assim que o banco de dados for retornado, a primeira transação ela é desfeita, mantendo-se o banco no estado inicial que ele estava antes do begin transaction. Isso é muito interessante, que nós podemos colocar, por exemplo, cláusulas condicionais e fazer um rollback nessa transaction através de condições. Olha esse exemplo aí, onde a gente faz dois updates, no qual o número de linhas afetadas tem que ser igual a 5. Ou seja, se tudo deu certo, commit transaction, a nossa transação está bem sucedida. Caso contrário, se não der 5 linhas ali naquele roll count, ele vai fazer um rollback, ou seja, toda a transação vai ser desfeita e o banco volta ao estado que ele estava antes de iniciar a transação. Stored procedures são um recurso muito interessante que nós temos nos bancos de dados, que permite que a gente crie praticamente programas inteiros rodando dentro do banco de dados. Isso permite que a gente coloque toda a regra do negócio dentro do banco de dados. Nesse caso, ela é chamada para aquele comando exec, conforme está ali no exemplo. Ali estamos executando uma storage procedure e passando os parâmetros. Uma vantagem é que como as storage procedures elas são compiladas no banco de dados,
então a operação delas acaba acontecendo de uma forma muito mais rápida. Um exemplo de criação de Stored Procedure. Triggers. Semelhantemente às Stored Procedures, os triggers são trechos de comandos que acontecem no banco de dados, mas ao contrário de uma Stored Procedure que tem que ser chamada através de um comando, um trigger ele é instanciado diante de disparos do banco de dados. Então a gente define uma condição. Por exemplo, quando houver olha o exemplo que está ali. Se houver um update dentro da tabela T1, ele vai disparar aquela trigger. É uma outra forma interessante de se manter consistência no banco de dados. Functions é um outro recurso programacional que nós temos dentro dos bancos de dados. Tem que ser usado com muita cautela, porque se a sua function, por exemplo, ela for muito pesada, ela vai ser executada para cada linha da tabela, então isso pode causar uma perda de performance, mas se você faz uma function bem feita, você tem um ganho de produtividade muito grande na hora de fazer consultas no banco de dados. Uma vez que nós aprendemos os conceitos do SQL Server, nós vamos aprender como a gente usa ele dentro de uma linguagem de programação. Basicamente, nós vamos usar, dentro do universo Microsoft, nós vamos usar o ADO, que ele permite manipular os objetos do SQL Server diretamente dentro das linguagens de programação .NET. E o ADO ele se baseia num ambiente desconectado, embora possa trabalhar também com ambientes conectados. Nós temos aí alguns conceitos desses ambientes conectados e desconectados. Essa tabelinha mostra o diagrama de funcionamento do ADO. E aqui um exemplo do conector ADO.NET dentro de um programa feito em Visual Basic. Outros recursos do SQL Server são o Reporting Services, que é uma ferramenta de geração de relatórios muito poderosa. E a sua capacidade de fazer Business Intelligence. No SQL Server, você vai ter o SQL Server Business Studio, Business Intelligence Studio, onde tem recursos para todo tipo de análise de Business Intelligence. O Profiler também é uma outra ferramenta interessante de se falar, que ele te mostra tudo o que está acontecendo no banco de dados. Você não deve deixar ele ativo o tempo todo, no caso de um banco de dados em produção, porque ele degrada muito a performance do banco, mas para fins de depuração de erros é uma ferramenta excelente, porque ele mostra a query que foi chamada no banco e tudo o que está acontecendo dentro dela e onde isso pode estar degradando no nosso banco de dados. Uma outra ferramenta interessante é o DTS, Data Transformation Services, que permite migrar dados de formatos diferentes para o SQL Server, assim como fazer o caminho inverso, ou seja, do SQL Server jogar para outros bancos de dados. Esse foi o conteúdo de banco de dados para o Students to Business. Para mais recursos, consultem o site do evento da instituição. Eu sou Luciano Reis e deixo com vocês o meu abraço.